Graça e paz, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, somente o verso número 13, os versos número 13 e 14. A parte dos conselhos finais de Paulo, as últimas orientações. Paulo está terminando, ou estamos terminando, de fato, de direito, a epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ver o verso 13 e 14. Mais tarde veremos do verso 15 ao verso 18. E domingo que vem pela manhã encerraremos com 19 até o 24. Verso 13 e 14, capítulo 16 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Oremos. Senhor nosso Deus, rogamos que a Tua palavra poderosa, única, capaz, Senhor, de mover nossas almas, de desfazer nossa cegueira, nossa pecaminosidade, Senhor, que ela possa poderosamente ser ouvida pelas nossas almas. Não somente, Senhor, que venhamos a compreendê-la, mas também, poderosamente, que o Senhor possa nos fortalecer com o auxílio do Teu Espírito, a aplicarmos, Senhor, tantas verdades aqui em poucas palavras. Obrigado, a Deus, porque iniciamos este ano do jeito que terminamos o ano anterior, cultuando ao Senhor, e que o Senhor seja glorificado em nome de Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Iniciamos um novo ciclo a partir desse ano de 2024, introdutoriamente falando. Nós começamos um novo ano e nós sabemos que diante de nós se revela uma jornada significativa e que nós devemos vivê-la, devemos traçar ou caminhar nesse caminho traçado. E como falamos domingo passado, com toda certeza você delineou uma série de projetos e aspirações. Tenho plena convicção de que você já pontuou muitas coisas, talvez não todas, mas com certeza algumas coisas você já colocou na ponta do lápis e tenho certeza que você já está pensando como irá executá-las neste ano que se inicia. E a mesma pergunta que fora feita no domingo anterior, eu volto a repeti-la. Quais foram os seus objetivos? Quais os seus planos? O que você projetou? Aquele ajuste financeiro, o pagamento de uma dívida, talvez a troca de um bem, a aquisição de um bem. Bom, eu tenho certeza que você, em alguma situação, em algum momento, se não contemplou tudo, com toda certeza projetou alguma coisa. Mas essas palavras de Paulo, elas fazem com que imaginemos e venhamos a refletir sobre uma questão importante. Nós estamos refletindo sobre a essência da nossa própria existência. Nós conseguimos pensar em todos os nossos projetos e refletir sobre a essência da nossa própria existência. Talvez essa seja uma pergunta não muito interessante para uns, mas devemos considerar que ela é essencial e que ela talvez movimente o cerne da questão dos nossos planos. Porque, veja, nós ambicionamos diversas conquistas. Nós temos uma ambição natural de obtermos uma série de coisas. Entretanto, nós devemos pensar e refletir que muitas delas elas carecem de uma autêntica relevância. Quando eu quero falar sobre este aspecto, quero dizer que não estou mostrando ou não proponho mostrar que talvez os seus planos eles não tenham uma certa importância e que você deva considerá-los como insignificantes. Não, nós não estamos negando
o valor intrínseco das coisas, dos nossos projetos, mas nós estamos querendo chamar a atenção para uma questão importante que envolve a essência da nossa própria existência. E aí o seguinte: quais são os planos que estão revelando, ressaltando a grandeza de algo muito mais glorioso, de valor inestimável, que frequentemente nós negligenciamos? Quais dos nossos planos, de fato, foram postos para atender às genuínas necessidades da nossa alma? Quando nós pensamos sobre isso, irmãos, nós devemos fazer o contraste e entender que aquilo que é de valor para a alma é de valor eterno. E talvez os nossos planos, talvez os seus planos, não abraçaram esses valores. Talvez os seus planos não compreenderam que você deve priorizar. Isso mesmo, esta é a palavra. Você deve priorizar as questões da alma. Nós não estamos aqui negando a importância de, por exemplo, estudarmos. Nós não estamos aqui negando a importância, por exemplo, de trabalharmos, de sermos diligentes, de sermos organizados, de planejarmos uma série de coisas que talvez tenhamos a necessidade de conquistá-las, mas a grande questão é: essas coisas não podem ser prioridade. Por quê? Porque elas não possuem valor eterno, elas não possuem valor permanente, são aspectos transitórios. E daí então eu posso perguntar e pergunto a vocês: vocês colocaram esses aspectos principais, fundamentais, permanentes, eternos nos seus planos? É isso que você tem colocado, objetivado? Entenda, irmãos, que é com esse princípio que Paulo ele faz suas considerações ou introduz suas considerações finais na sua carta. É interessante, irmãos, que Paulo ele vem argumentando e, como nós vimos, ele revela a sua intenção de visitar a igreja de Corinto. Havia uma necessidade de Paulo assistir àquela igreja. Como nós vimos, Paulo tem o plano de ir à Macedônia, visitar as igrejas da Macedônia, e como nós explicamos, não era uma visita simples, mas Paulo estava objetivando fazer uma supervisão nessas igrejas, porque o pastor, ele é um supervisor também, e Paulo precisava ir lá. Paulo iria ficar um tempo nas igrejas da Macedônia, mas Paulo diz: o meu objetivo é, inicialmente, ir a Corinto, ir até vocês e ficar o inverno. Ou seja, embora Paulo permanecesse um tempo na Macedônia, ele objetivava ficar um maior tempo na igreja de Corinto. Por quê? Porque as demandas da igreja de Corinto necessitavam, clamavam por uma permanência ou uma atenção maior de Paulo. E Paulo chega a dizer à igreja que já enviara Timóteo. Então Timóteo, ele fora enviado à igreja de Corinto para antecipar algumas coisas, instruir a igreja. E embora a igreja tenha pedido a Apolo, Paulo disse, ele disse que não vai, não é o momento dele ir, mas eu estou levando ou orientei que Timóteo fosse. Quando Paulo encerra, ele continua agora as suas considerações finais a respeito do que ele tem a tratar com a igreja. Então nós estamos aqui na despedida de Paulo. A partir do verso 13, Paulo está no seu tom de despedida. Mas é interessante que o tom de Paulo não poderia ser diferente. O seu tom de despedida é um tom exortativo. O verso 13 e o verso 14, eles imprimem
um aspecto de exortação. Paulo está chamando a atenção da igreja com uma sequência de 5 imperativos, que são admoestações para orientar a igreja. Só que devemos considerar, irmãos, uma coisa importante, porque nesse tom, nesse aspecto exortativo, Paulo também está refletindo indiretamente algumas situações específicas na igreja de Corinto. Entretanto, irmãos, é imperativo reconhecer que o que Paulo vai chamar a atenção da igreja é que esses imperativos, eles revelam valores eternos e duradouros. Paulo não se despede da igreja, orientando que a igreja busque prosperar financeiramente. Paulo não escreve dizendo: meu irmão, procure fazer um concurso público, procure melhorar a sua vida financeira, procure organizar os seus projetos empresariais, invista no mercado econômico, porque o porto que vocês têm aí em Corinto, com toda certeza, vai receber muitos mercadores, muitos empresários. Então se dedicam, façam vestibular, entrem nas faculdades, ganhem dinheiro, façam tudo o que vocês puderem para ganhar bens, valores nesta vida. Irmão, Paulo não diz isso. Paulo, ele vai exortar a igreja para que a igreja ela se atenha, abrace, lute por coisas que são de valores eternos, duradouros e, inclusive, Paulo volta a falar no aspecto do amor que ele tanto pontuou no capítulo 13 desta epístola. Claro, irmãos, Paulo escrevera isso meados do 1º século, e como são valores eternos, são valores que se aplicam não só à igreja de Corinto, ou se aplicaram à igreja de Corinto, mas aplicam em nossa vida também. Porque, volto a dizer, nós temos a mania de valorizar aquilo que não tem valor. Nós temos a mania de valorizar aquilo que não tem valor. E para a Escritura, irmãos, tudo que é passageiro é sem valor. Para a lei de Deus, por mais que tragam benefícios, se não produzem valores espirituais, para Deus não tem valor nenhum. Portanto, irmãos, não há verdade somente que se aplicou à igreja de Corinto, mas são verdades também que se aplicam à igreja contemporânea e consideram que é uma necessidade urgente de ouvirmos e aplicarmos o que Paulo está aqui dizendo. Volte novamente ao verso de número 13 e veja como Paulo começa. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Veja que Paulo, ele introduz essa parte, esses conselhos finais, com uma série de imperativos. Então, deixa eu te lembrar uma coisa. Imperativos, eles não são conselhos. Paulo não está dizendo à igreja, entenda, olhe, se vocês quiserem, façam tal coisa. Se vocês acharem que é ideal, vocês obedeçam o que eu estou dizendo. Olhe, entrem num consenso. Se vocês considerarem que há algum tipo de valor nas minhas palavras, obedeçam. Não, os imperativos aqui não são conselhos, mas Paulo está ordenando, orientando que a igreja deve observar as questões aqui que estão sendo pontuadas e observar de forma diligente. Então, o primeiro ponto que nós devemos observar é que não basta somente ouvir tudo o que Paulo tem a dizer, mas o objetivo de Paulo é que eles ouçam
que eles tenham a percepção e obedeçam estas verdades, aplicando-as à vida, sem vacilar. Porque os aspectos que Paulo está tratando aqui são aspectos espirituais, são aspectos genuinamente permanentes. E Paulo tem a intenção de que a igreja ouça e aplique essas verdades. E, inicialmente, porque elas dizem respeito à vigilância e à firmeza no que diz respeito à fé. Paulo começa chamando a atenção da igreja para aspectos da vigilância e provoca a igreja também nos aspectos da firmeza da fé. Irmãos, entendam o seguinte: nós ouvimos o que a igreja de Corinto tem apresentado ou apresentou em termos de problemas. Nós consideramos que a igreja de Corinto, nós estudamos, nós observamos, ouvimos, lemos, tivemos um entendimento. A igreja de Corinto era uma igreja que, embora se considerasse espirituais, era uma igreja que estava ou tinha uma grande parte da membresia da igreja que já havia se afastado do Evangelho. Nós devemos entender que a igreja de Corinto, ela estava influenciada pela filosofia grega. Os gregos estavam condicionando a mentalidade daquele povo. Lembre bem que por causa da questão retórica dos gregos, eles brigavam entre si, porque eles queriam Paulo, outros queriam Apolo, outros queriam Cefas, porque cada um procurava o seu pregador predileto, não pelas questões do Evangelho, mas por questões de oratória. Então Paulo entende muito bem. Paulo já vem falando à igreja, para que a igreja ela possa se submeter ao Evangelho. Quando Paulo começa nas suas considerações finais, exortar a igreja, Paulo está implicitamente querendo com que a igreja retorne ao caminho do Evangelho. Então veja, em primeiro lugar, os coríntios, eles são instados a estar vigilantes ou alertas. Fiquem alertas. É interessante, irmãos, porque o termo aqui que aparece, usado por Paulo, é um termo que também é perceptível em outras passagens do Novo Testamento. Inclusive, o próprio Paulo, em outros escritos, ele usa esse mesmo termo, agora em contextos divergentes, diferentes. Então, por exemplo, Paulo gostou de usar esse termo dentro de um aspecto escatológico. Ou seja, quando Paulo usou esse termo em momentos de suas epístolas ou das suas epístolas, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, Paulo, ele chama a atenção da vigilância com respeito à volta do Senhor. Olhe, vocês devem estar vigilantes para que vocês não sejam pegos de surpresas. O Pedro também, ele se apropriou deste termo ao escrever a sua primeira epístola, no capítulo 5, e ele chega a chamar a atenção da igreja sobre a vigilância, entendendo que existe um inimigo feroz que está em derredor, buscando a quem possa tragar. E Pedro diz: vigiem. Paulo também, ou melhor dizendo, Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele também usa esse mesmo termo para falar sobre as influências prejudiciais dos falsos mestres que estavam assolando a igreja no primeiro século. Então, em que cenário ou em que devido contexto Paulo usara esse termo aqui? Qual a intenção dele? Em face do contexto maior, aquilo que nós sempre dizemos, precisamos analisar dentro do contexto maior. Paulo usa esse termo aqui e, por isso, eles, devido ao contexto, usam essa tradução: esteja vigilante
para que a igreja entenda a necessidade de estar atenta diante de qualquer perigo que venha assolá-la. E isso é reforçado, irmãos, ainda por outro imperativo: permaneçam firmes na fé. Vamos entender, Paulo usa o termo de vigilância aqui, no aspecto de que a igreja ela deveria estar atenta a tudo ou a todo tipo de perigo que viesse assolá-la. E ele complementa, ele reforça isso com o segundo imperativo: permaneçam firmes na fé. Em Paulo, irmão, esse termo usado, e aqui vale salientar, ele sempre tem o sentido de firmeza. Se ele anteriormente disse vigiem, fiquem atentos diante dos perigos que cercam vocês, agora Paulo diz, não só vigiem, mas que vocês estejam firmes. E isso é um contraste a cair, que indica, irmãos, que não só atentar para os perigos que cercam, mas também está firme, está confiante, inabalável, seguro, mesmo diante desses perigos que cercam. Simon Kistemaker chega a dizer que elas subentendem que o povo de Deus deve permanecer vigilante e completamente alerta, firme, para frustrar as forças espirituais das trevas. Calvino, comentando também esse texto, considerando o que acabamos de ouvir, diz o seguinte, abre aspas, uma exortação breve, porém muito importante. Ele os convoca à vigilância, para que Satanás não os colha de surpresa, quando porventura baixarem a guarda. Pois assim como a guerra é incessante, a vigilância também requer que seja sem interrupção. Ora, esta é a vigilância de espírito, quando, livres e desembaraçados das preocupações terrenas, meditamos nas coisas de Deus. Irmãos, talvez você tenha feito muitos planos, mas você já considerou as batalhas espirituais que estão presentes e que se avizinham? Quando Caio Fábio era crente, ele disse uma coisa que eu não me esqueci. Ele disse, tem crente que vive como se estivesse numa Walt Disney espiritual. É interessante que essa imagem não condiz com a revelação de Deus. O que a Escritura diz é que nós estamos em guerra. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, Paulo diz, olhe, que vocês possam se revestir da armadura de Deus. Paulo usa o simbolismo, a imagem de um soldado com suas armaduras, com os seus capacetes, com as suas espadas. Então, a imagem, talvez se você tiver, ou tem uma imagem que nós estamos num parque de diversões, não, Paulo diz que nós estamos em guerra. Nós estamos num conflito espiritual que você não tem a mínima noção do que acontece e nossos olhos não contemplam. E aí a grande questão que nós devemos perguntar é: você tem a exata noção de que nós estamos diante de um cenário de guerra? Que nós estamos diante de um cenário conflituoso? Então entenda, irmãos, ano novo chega, o ano se foi, e um novo ano chega, mas Satanás não muda as estratégias, Satanás não descansa,
Satanás não baixa a guarda. É pura meninice, infantilidade, irracionalidade, idiotice. Alguém pensar, por exemplo, que pisa na cabeça do diabo. Uns crentes que cantam aí de forma irracional, irrefletida. Pise na cabeça do diabo, pise na cabeça do diabo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós olhamos um inimigo feroz, pronto para destruir qualquer que vacilar. Lembrem-se, a imagem, a revelação em Apocalipse é que quando Cristo ascendeu aos céus e se assentou no trono e declarou a derrota de Satanás, diz que ele foi expulso, lançado na terra, e como ele não pode mais perseguir a igreja, ele vai perseguir os descendentes dela. E o termo perseguir demonstra que ele vai entrar em guerra contra o povo de Deus. Como então podemos imaginar que nós estamos no Walt Disney? Como podemos então imaginar que nós estamos num parque de diversões? Paulo está dizendo, vigiem, que nós estamos em guerra. Vigiem que a guerra está declarada. Existe um inimigo feroz, pronto para agir contra vocês e tem agido, porque o pecado tem tomado conta da vida de vocês. A filosofia grega tem dominado a mente de vocês. Vigiem. Volto a dizer uma experiência. Quando houve o caso em que eu me deparei com a endemoniada, e quando nela me viu, que contou a minha vida toda, volto a dizer o que vocês já sabem, eu ouvi da boca dele dizendo, da boca daquela jovem, proferida pela mente do inferno, dizendo, eu já pedi a ele para lhe destruir, mas ele não deixa. Eu já pedi a ele para acabar com sua vida, mas ele não deixa. Enquanto eu muitas vezes estava brincando de ser cristão, Satanás estava indo ao Pai dizendo, eu quero destruí-lo. E só não destruiu porque Deus disse não. Isso me faz lembrar Pedro, eu roguei por ti. Paulo está dizendo, vigiem que nós temos um inimigo feroz. E se você brinca com as coisas espirituais, que esse é o nosso grande problema. Nós gostamos de zombar das coisas espirituais. Nós gostamos de brincar com os valores espirituais. Nós gostamos de negligenciar as coisas espirituais. E quem mais ama quando você faz isso é Satanás. Porque ele não vai brincar com você. Ele não vai lhe acariciar. Ele não vai negligenciar o seu papel. Pense no inimigo disciplinado. Não há inimigo como Satanás. Ele não falha como adversário. Ele não erra como inimigo. Ele não vacila quando as armas, quando você baixa a guarda, ele não vacila. E Paulo está dizendo, fiquem alertas. Fiquem alertas. E ao mesmo instante, Paulo diz, fiquem firmes, sejam diligentes, tenham firmeza, que é outro problema.
além da falta de vigilância, há uma vida espiritual inconstante. Há uma vida espiritual inconstante. E é interessante, irmãos, porque o sinônimo de firmeza, aponta para a imagem descrita no Evangelho de Mateus, de um construtor que ouve as palavras e as pratica, que é semelhante a aquele que constrói a casa sobre uma rocha. Ser vigilante, ser firme, é a mesma coisa que ouvir, praticar, para que esteja firme. Consequentemente, ao ouvir o Evangelho, ao aplicar o Evangelho, isso promove firmeza. Entendam, irmãos, não existe vida espiritualmente firme quando se abandona o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas e os crentes estão a cada dia conceituando espiritualidade distante do Evangelho. Observem, aqueles que se dizem mais espirituais são os mais ignorantes biblicamente. Não existe na Escritura firmeza sem Evangelho. Não existe vida convicta, vida firme sem Evangelho. Por isso, há tantas vidas vulneráveis. Entendam, irmãos, o nosso problema é que nós queremos responder os conflitos espirituais como a igreja de Corinto, com os pressupostos filosóficos da nossa existência. Nós gostamos das filosofias, nós gostamos do cientificismo, nós gostamos de explicar as coisas por meio das ciências da nossa era. Mas quando Cristo se deparou na tentação com Satanás, ele não usou um currículo das faculdades judaicas de sua época. Ele não entrou em conflito com Satanás usando termos técnicos ou filosofias do farisaísmo da época. Jesus o tempo todo dizia: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E nós temos a tendência de abandonarmos a verdade como se tivéssemos outras armas nessa guerra. Paulo disse: peguem a espada do Espírito. Entendam como é que você vai entrar numa guerra, como é que você vai entrar numa batalha, como é que você vai entrar num conflito onde sua vida está em jogo e você não sabe manusear a espada. Como é que você vai guerrear com o inimigo todo armado, treinado, que sabe todas as estratégias de guerra, e você vai lutar com ele e não sabe manusear uma espada? Paulo disse: é a espada que você tem que saber manusear. Paulo disse: esteja vigilante e firme. Seja firme. Permaneçam firmes na fé. Não é firme na filosofia, não é firme no entendimento mundano, porque essa batalha espiritual não se vence com a filosofia do mundo. Nessa batalha espiritual não se vence com as filosofias do mundo, mas com o Evangelho. A pergunta então é: está nos seus planos isso? Ser vigilante. Ser mais vigilante. Eu vacilei.
em 2023. Não fui vigilante. Você considerou isso? Você considerou nesse ano que entra saber manusear mais a espada? Quando o pastor disser assim, abra em Amós, você não sofrer. Ficar sabendo, existe esse livro na Bíblia? Você colocou isso nos seus planos? Você colocou nos seus planos, por exemplo, em vez daqueles vestidos caríssimos, aqueles sapatos de marca, aquelas chapinhas caríssimas, que pensa num negócio caro, ajeitar cabelo de mulher. Mas você já planejou comprar pelo menos um livro no mês? Você já planejou, por exemplo, comprar um comentário bíblico que eu vou estudar no mês de janeiro? O pastor vai falar sobre 1 Timóteo, eu vou comprar um comentário e minhas devocionais vai ser em 1 Timóteo, eu quero conhecer 1 Timóteo, eu vou tentar memorizar os versículos de 1 Timóteo, eu vou tentar conhecer, vou tentar ler, saber explicar, entender tudo o que eu estou lendo. Está nos seus planos para 2024? Ah, pastor, a partir de hoje eu vou andar mais vigilante. Satanás tem o maior prazer que eu falte o culto, então eu vou ser mais diligente com isso. Eu vou ser mais vigilante, eu vou acordar mais cedo a partir de agora. Eu não vou usar aquelas desculpas esfarrapadas que Satanás adora. Eu vou lutar. E o nosso grande problema, irmãos, é que a gente tem a mania de dizer assim, eu só faço aquilo que eu tenho vontade. Ó, irmão, se tudo que eu fosse fazer tivesse associado à minha vontade, 50% das coisas que eu faço eu não faria. Mas nas questões espirituais nós não precisamos ter vontade, porque são imperativos. Deus não pergunta, você está com vontade de ir ao culto? Deus diz, vá cultuar. Deus não diz, você está com vontade de orar? Deus diz, ore. Deus não pergunta, você está com vontade de ler as Escrituras? Deus diz, leia. Está nos seus planos isso? Então, que tal colocar nos seus planos essas questões? Que tal se as suas preocupações caiam lá para o segundo plano e essas coisas sejam colocadas em primeiro lugar? Por que Paulo está dizendo isso? Porque um dia seu cabelo vai cair, sua beleza vai se findar, seu corpo vai mudar, seus bens podem alterar, mas vai passar. Mas esses valores irão lhe sustentar para a eternidade. Champlin, comentando esse texto, ele diz, veja, Paulo dá um alerta espiritual, ordenando que cuidemos, ordenando que venhamos a estar firmes. Paulo está exortando a igreja para que a igreja vigilantemente perceba e evite o mal, ao mesmo instante caminhe o contrário. Irmãos, Paulo está dizendo isso, como falamos, para uma igreja orgulhosa. A igreja de Corinto era orgulhosa. Paulo chega a falar da jactância da igreja. A igreja ela era tão orgulhosa que tinha um jovem cometendo incesto no meio da igreja. E ele estava intocável dentro da igreja. E Paulo diz, veja, vocês estão tão orgulhosos que vocês estão admitindo um pecado que nem entre os ímpios é admitido. Eles se julgavam espirituais porque tinham todos os dons. Eles se achavam inteligentes porque conheciam ou ouviam os filósofos gregos.
Mas eles não percebiam que enquanto eles achavam que estavam firmes, Satanás havia transtornado a igreja. Divisão, problemas de relacionamentos, adultérios, divórcios, crente brigando, problema com o apóstolo, insubmissão. E nós muitas vezes, irmãos, imaginamos que Satanás, segundo a nossa filosofia, muitas vezes influenciada pelos gregos, é aquele monstro horrível, cheio de chifres, cheio de vermelhidão, com uma cauda horrível, com um tridente na mão. E muitas vezes nós imaginamos que Satanás é isso. Lembra-me de uma história de um pastor que disse lá em Recife, que não é piada. Diz que quando começou o culto, num período de carnaval, um homem vestido de Satanás parou na porta. Os irmãos ficaram assustados. E disse o pastor que ele, bêbado, entrou correndo e era irmão pulando pela janela, correndo pelo banco. E disse que uma senhorinha ficou na ponta do banco na igreja. E ele chegou perto da velhinha e disse, e aí? E ela disse, não faz nada comigo não, que eu gosto tanto de tu. E muitas vezes nós imaginamos um Satanás assim. E veja, a igreja estava sendo minada por Satanás, não por uma vermelhidão, mas por pecados que não eram tratados, pelo abandono do evangelho, por vidas negligentes, preguiçosas espiritualmente, que não cuidavam da alma, e assim Satanás estava dando cria de todos os seus planos ardis no meio da igreja. Enquanto a igreja pensava que Satanás ia entrar com sua vermelhidão, ele já havia entrado com heresias, com problemas, com brigas entre irmãos. Paulo está dizendo, vigiem, estejam firmes. Aí Champlin diz, os crentes coríntios se tinham mostrado dormentes, e muitos erros os haviam alcançado. Ele diz, e você, se você não atentar para esse aspecto, assim como aconteceu com a igreja de Corinto, acontecerá com você. Ou você acha que você é tão lindinho que Satanás vai dizer assim, esse eu vou poupar. Eu vou fazer nada com ele não, porque ele é de currais novos. O pai dele é pastor, ou a mãe dele é crente. Eu não vou fazer nada com ele não. Paulo diz, vigiem, estejam firmes. Você tem vigiado, meu irmão? Tem estado firme? Você tem cuidado da sua alma? Se não, pode ter certeza, se você ainda não fracassou, o fracasso é iminente. O fracasso é iminente. Por isso que Paulo está dizendo, vigiem, estejam firmes. E o exemplo é Corinto. O exemplo é a igreja de Corinto. Paulo está simplesmente, resumidamente, lembrando do que ele já disse. Vocês lembram que Paulo chegou a dizer, tomem como exemplo Israel. Vocês lembram bem disso? Tomem como exemplo Israel. Aí Paulo chega e diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia.
Paulo está aqui, voltando a dizer, vigiem, estejam firmes, permaneçam firmes. Mas não somente isso, porque ele diz assim, mostrem coragem, sejam fortes. É interessante que algumas traduções pressupõem que o texto grego está dizendo assim, seja homem. É tão difícil dizer isso hoje, né? Porque Paulo está exortando os crentes coríntios a demonstrarem coragem, serem fortes. Não é só uma vigilância, não é só uma firmeza, mas uma força espiritual. Paulo está instando a igreja uma firmeza, uma capacidade, um alicerce tão firme que a pessoa iria prosseguir com coragem, avançando mesmo diante das investidas do maligno. Ele não vai retroceder, ele não vai parar. Ele vai continuar lutando. Vamos dizer assim, ele será um Rocky Balboa espiritualmente. Ainda que ele esteja levando os impactos dessa guerra, dos golpes da vida, ele permanece resistindo como um bom homem, como um macho espiritualmente, caminhando, lutando. Nada vai nocauteá-lo. É preciso ter coragem. Por que Paulo está dizendo? Porque não é fácil uma guerra. Guerra cansa, guerra fere, guerra machuca. E precisamos de firmeza, precisamos ser homens espiritualmente para continuarmos lutando. E isso implica, irmãos, não é só... Paulo, sem comentários, eu não sei como um filho do cão chega a dizer assim, um apóstolo, pseudo-apóstolo, chega a dizer assim, de apóstolo para apóstolo, Paulo errou. Porque a construção, a imagem daqui de Paulo, fantástica. Porque não é só uma vigilância e uma firmeza, é uma luta constante para a vigilância e para a firmeza. É algo prático, corajosamente aplicado, uma busca incansável, no caso, por exemplo, pelo conhecimento, pelo entendimento. E é interessante porque a imagem de Paulo é alguém que resiste àquilo que é falso. Irmãos, a crítica à igreja de Corinto, como sendo orgulhosa e espiritualmente autossuficiente, é um alerta teológico relevante. Paulo aponta para a necessidade de uma autoavaliação constante, advertindo que orgulhosos espirituais obscurecem a visão espiritual e acabam sofrendo a influência sutil do mal. E Paulo está dizendo, devemos ser firmes, constantes, machos espiritualmente, para lutarmos e não sofrermos em nenhum momento as influências do maligno. Impressionante observarmos isso, porque enquanto tem um bando de besta por aí, assistindo ou lendo teologia da Turma da Mônica, dizendo a marca da besta é um pedaço de chip que é plantado na testa ou na palma da mão. E o livro de Apocalipse vai mostrar claramente que esse chip, que é chamado de chip, na realidade é um sistema que toma conta da mentalidade, por isso que é um chip plantado na testa. Por que um chip? Por que a ideia de chip? Porque chip carrega informações, ou não? Um chip carrega dados.
informações. E por que plantado na testa? Porque são as informações, o entendimento anticristão que permeia a mentalidade. E tem muito crente dizendo que é crente, que está firme espiritualmente, mas diz que é marxista, diz que é comunista, diz que é esquerdista. Quando tem problemas espirituais, procura psicólogo. Quando vai tratar das questões do homem, procura antropologia. Quando vai tratar as questões da sociedade, usa a sociologia. Quando educa os seus filhos, educa com Paulo Freire. Diz que ama a palavra de Deus, mas coloca os filhos na escola para estudar com Nabucodonosor. Ou seja, essa guerra o diabo já venceu. Não é mais uma guerra que nós vamos perder, nós já perdemos. Porque a mentalidade cristã já fora tomada pela mentalidade mundana. Nós pensamos como o mundo, nós educamos como o mundo, nossos filhos estudam no mundo. Paulo está dizendo, não é isso. Vigilância e firmeza depende da forma como você vive, o conhecimento que você impregna, o conhecimento. Olha, irmãos, veja como a Escritura é maravilhosa. Porque o capacete do Evangelho? Porque a armadura tem que ter um capacete, para que essas coisas não influenciem nossa mente, para que essas coisas não dirijam o nosso entendimento, para que venhamos a ser protegidos, para que tenhamos uma cosmovisão bíblica, para que venhamos a responder às questões do mundo com a perspectiva bíblica. Paulo está dizendo, sejam homens, estejam firmes, inabaláveis, incansáveis nessa luta. É difícil dialogar com o mundo. É difícil lutar contra as ideias do mundo. Mas Paulo diz assim, tem que ser assim. Porque se você não vencer, o inimigo lhe vencerá. Irmãos, por que isso importa? Por que isso importa? Porque, como falamos, Satanás também tem uma guerra no campo das ideias. E ele tem uma guerra dura. E a igreja contemporânea já perdeu. Eu não tenho medo de dizer. Eu não tenho medo de dizer. Só basta fazer uma entrevista e perguntar quantos crentes hoje em dia levam seus filhos, parentes e aconselham um psicólogo. Daí você já tira. Paulo está dizendo, igreja, sejam firmes. Por que, irmãos, importante enfatizar isso? Porque é natural. Sabe, vamos imaginar. Sabe, os nossos filhos. Você, pai, já usou a seguinte frase: me venceu pelo cansaço. Pai, me dê. Não. Ricardo, tira essa barba. Não. Tira, está feio. Não, está lindo. Mamãe está achando lindo. Tire, MacGyver, não dá certo. Não.
você se sobrecarrega, diz assim, fica com essa desgraça na cara. Aí você diz, me venceu pelo cansaço. Por que Paulo está dizendo isso? Sejam firmes, porque a tendência é que ele lhe vença pelo cansaço. É que ele vai fazer, aí você vai cansar, até que você diz, eu não aguento mais, vou baixar a guarda. Paulo está dizendo, seja firme. Seja firme. Eu me lembro de um exemplo que é interessante. Um filho de um pastor conhecido meu, ele botou, um dos erros da vida dele, estudar numa escola católica. E ele disse que, nas primeiras semanas de aula, o filho dele sentou-se na sala e ele foi buscar o filho na escola. E ele disse, quando vinha, encontrou uma irmã, a irmã chorando. E ele disse, por que a senhora está chorando? Meu pastor, eu vi uma cena agora que eu virei crente. E ele disse, como assim? Uma cena que você virou crente? Eu vi uma cena agora que eu virei crente. E com o seu filho. E ele disse, com o meu filho? Sim. Eu entrei na sala de aula, seu filho estava lá com outras crianças. E a freira chegou para ele, chegou para os alunos, na verdade, e disse, vamos rezar a Ave Maria. E disse que ele ficou calado. E ele ficou calado. E a freira olhou para ele e disse, não, você tem que rezar também. E ele calado. E ela começou a pressionar ele. E ele começou a encher os olhos de lágrimas. E disse, você não vai rezar não. Disse que ele apertou os punhos assim e disse, não, que eu sou crente. De hora que a gente vai ter que nessa batalha buscar força, eu sou filho de Deus, eu não posso ceder, eu estou cansado, mas eu não posso ceder, está difícil, mas eu não posso ceder, eu tenho que continuar, porque isso é um valor eterno, isso é um valor que vai além desta vida. Paulo está dizendo, sejam fortes, sejam fortes. Mas Paulo não terminou aqui também. Veja que Paulo está falando desse aspecto da vida pessoal. Agora, olha o conselho de Paulo, atinge a nossa vida comunitária. Veja o verso 14. Façam todas as coisas com amor. Irmãos, essas palavras, elas reiteram a sublime mensagem do 13º capítulo desta epístola, que apresenta a maior declaração sobre o amor cristão conhecida pelos homens. E o tema desse versículo também se alinha a essa essência. Nós aprendemos aqui que os dons espirituais, por exemplo, carecem de significado. Ou podemos dizer, não tem significado, sim, o amor, sem a capacitação do amor, sem o tempero, dom sem amor, é uma comida sem sal, não tem valor, não tem função, não beneficia. Paulo está dizendo que o cristão, que tem que lutar para ser poderoso espiritualmente, firme, crescer espiritualmente, ele também deve ser alguém que aplica o amor, alguém que vive banhado, mergulhado no amor. Porque é lógico que Paulo está dizendo, se esta igreja, ela tivesse esse tempero, se ela tivesse o amor sendo vivido, compartilhado, as discussões já teriam sido encerradas, o orgulho já teria sido dissipado, as preocupações de Paulo já estariam, na sua maioria, extintas, haveria uma restauração da verdadeira ideia de igreja, e ela não seria tão frágil, porque Paulo deixou claro que dificilmente existe algum problema humano que o amor não possa solucionar. E Paulo está dizendo, amem,
Procurem amar, porque o amor é o verdadeiro ou uma qualidade verdadeiramente espiritual. Não é uma emoção, embora abrace nossas emoções, mas pela lei de Deus o amor é um mandamento. Então, cuidar da vida, estar firme, convicto, devemos também entender que amar ao próximo, que amar o outro, também faz parte deste processo. De forma perspicaz, observa o puritano Matthew Henry, o cristianismo alcança sua máxima eficácia quando o amor entre os crentes se torna mais evidente, quando conseguem tolerar aqueles que estão equivocados, quando enfrentam seus inimigos com fé santa e amor, quando todas as suas ações são permeadas por esse sentimento. Os crentes, ao se comportarem com espírito de gentileza e boa vontade, tanto entre si quanto com todos os homens, demonstram um amor que caracteriza a autenticidade da fé cristã. O que Paulo está dizendo então é: a vida firme, portanto, é inseparável do amor mútuo. Porque o amor, ele encapsula uma verdade profundamente teológica, revelando um dos aspectos que muitas vezes nós esquecemos. Teologia leva à prática, que não podemos desassociar conhecimento à praticidade. Logo, o conhecimento que eu estou adquirindo para permanecer firme, para permanecer inabalável, para continuar, perseverar com força diante da guerra espiritual, esse mesmo conhecimento me levará não somente a me firmar, mas a amar o outro. Não é um sentimento, mas é uma real, inevitável, inquestionável prova de um cristão genuíno. Aí eu pergunto, como foram as nossas brigas em 2023? Vamos falar do nosso contexto. Vou dizer só assim, para você ter uma ideia: 50% de muitos problemas que chegaram ao meu gabinete em 2023 foram problemas entre os irmãos. Não é interessante isso? Briguinha, confusão, fofoca. Tem gente aqui que gosta de fofoca, viu? Tem gente aqui que gosta. Ela adora fofoca. Gosta de falar dos outros, de tantos outros. É briga disso, briga daquilo. É problema disso e daquilo. Sabia que tem aqui Diná, profetiza Diná, você sabia disso? É aquela que tenta adivinhar o pensamento do outro. Ela está falando de mim, pastor. Eu tenho certeza disso. É mãe Diná, de Parque Dourado. Eu tenho certeza que está falando de mim. O que ela acabou de dizer foi para me atingir. Esses foram alguns problemas. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo, irmãos? Que nós temos dificuldades de convivermos como uma família da fé. O que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos buscando? A igreja de Corinto, filosoficamente intelectual, arrasada como comunidade, cheia de problemas, de relacionamentos.
Irmãos, a igreja não suportava a maioria, uma boa parte, o apóstolo Paulo. Paulo vai escrever a segunda carta e vai dizer que porque ele não foi a Corinto para passar o tempo que ele desejava, alguns começaram a dizer que Paulo era um impostor. Olha aí, eu não disse a vocês, muitos diziam, eu não disse a vocês que ele era um impostor? Olha aí, disse que iria nos visitar, passar o inverno conosco e passou aqui na cidade de forma rápida. Vocês querem uma prova de que Paulo é um impostor? Está aí, ele não cumpriu com sua palavra. Só que veja, o que foi que Paulo disse anteriormente? Se Deus permitir. A nossa igreja, ela tem crescido teologicamente. Percebo isso. Percebo. Não estou cego. Até o vocabulário muda. As referências mudam. Que bom. Louvado seja o nome do Senhor. A grande questão é, se nós dependemos desse conhecimento para estarmos firmes, conhecimento espiritual que nos conduz, como ele tem conduzido os nossos relacionamentos? Ah, pastor, mas a irmã Jaline, ela é muito difícil. Você é fácil. Você é um doce de coco. É quase sem pecado. Só faltam as asas para ser chamada de anjo ou anja. Paulo, irmãos, está enfatizando a importância do amor na prática, da vivência, dessa firmeza teológica que vai me levar a amar o outro. Não se trata apenas de adquirir conhecimento teológico para me firmar, mas esse conhecimento teológico vai fazer com que eu viva de maneira ativa, sendo transformado pela verdade que eu abraço. Não é só abraçar uma verdade para lutar contra o diabo, é fazer com que essa verdade me abrace, para que eu viva amando o outro. Paulo está dizendo, não pode haver divergência entre firmeza teológica e amor. Façam tudo com amor. Você tem servido com amor? Quando você serve, o que você busca? Reconhecimento, aplausos, ser visto, aparecer, criar uma estátua em Parque Dourado, ganhar uma foto. Você espera que eu venha aqui e diga, louvado seja o nome de Adriana, louvado seja o nome de Miguel. É isso que você espera? Firmeza teológica, ela nos dá um pressuposto para servir, é o amor. Quer um exemplo? Como é que Paulo, você já se perguntou, como é que Paulo, tanta peia leva de Corinto, e Paulo ainda quer pastorear a igreja? Já pararam para pensar nisso? Um cara chamado de péssimo pregador, de mentiroso, impostor, mercenário, e Paulo quer visitar a igreja. Paulo quer pastorear a igreja. Por quê? Porque o que motiva Paulo é o amor.
O nosso serviço, ele é motivado por isso, pelo amor. É uma verdade teológica que nos motiva. Então, deixa eu te dar um conselho. Se você virou o ano bicudo com o seu irmão, procure ele hoje. Vá tratar com ele. É o que Paulo está orientando. Não é, olha as coincidências divinas. Jesus disse, se tiver alguma coisa para oferecer, vá lá, procure seu irmão, antes de você dedicar alguma coisa ao Senhor. Trate com ele lá. Mas é para tratar mesmo. Esse é um aspecto, um valor espiritual que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Vivam, façam por amor. Irmãos, de onde Paulo tira isso? Primeiro, o Senhor nos deu o exemplo. Não é interessante, irmãos, um exemplo de firmeza, de vigilância? Cristo. Vamos fazer um contraste. Vocês já fizeram teologia bíblica e já imaginaram as duas maiores tentações da história humana foram em lugares totalmente opostos? Adão fora tentado diante de um jardim perfeito, diante de uma criação perfeita, de um jardim que brotava rios, com uma companheira, a mais bela e mais perfeita de todas as mulheres. E lá, ele caiu. O Senhor foi levado ao deserto, com fome, com sede, fisicamente debilitado, como um homem dilacerado, pobre, miserável. E Satanás tentou o Senhor por todos os lados, mas não venceu o nosso Salvador. Ele foi firme, mas ele estava tão necessitado que após a tentação foi amparado pelos anjos dos céus. Segundo, por quê? Por que ele não chutou o pau da barraca? Ele disse assim, por que eu tenho que ir para uma cruz? Porque ele amou você. Ele fez por amor. Ele fez por amor. Você nem merecia. Se fosse você morrendo por você mesmo, você não morreria. Mas ele morreu. Conclui, irmãos. Esses valores espirituais foram contabilizados para o ano de 2024? Estão encabeçando a lista? São as suas preocupações, as suas maiores preocupações. Chega em casa e veja se as suas maiores preocupações contemplam valores eternos. Caso não, é bom você refazê-los, fazer os seus planos. Porque como vimos, estamos em guerra. E nessa guerra,
precisamos estar preparados. Portanto, Paulo diz, sejam firmes, vigiem, sejam fortes e façam tudo por amor. Não tem valores que possam ofuscar valores tão gloriosos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que as tuas misericórdias nos cercam, mas muitas vezes vacilamos, porque nossos valores não são os valores do teu reino. Ó Deus, que estas verdades que ouvimos aqui diante de uma condição tão miserável que vivemos, sejam verdades aplicadas e que possam nos conduzir neste ano que se inicia. Nos sustenta, Senhor, sabemos que o inimigo é feroz, mas o teu Filho venceu na cruz. E precisamos da tua força para vencermos o inimigo já vencido. Desperta, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Desperta. Para a glória do teu nome. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos, em resposta à sua voz. Cantemos com alegria no coração.